Você sabia que os antigos egípcios acreditavam que o coração podia condenar uma pessoa à destruição eterna? Para eles, o coração não era apenas um órgão, era o centro da alma, da memória, da moral e até da consciência. Durante o julgamento dos mortos, o coração era colocado em uma balança diante dos deuses, e se pesasse mais do que uma pena, o destino seria terrível. Nesta jornada, vamos explorar por que o coração era temido, reverenciado e considerado o verdadeiro juiz da alma. Prepare-se para mergulhar na mente dos egípcios, onde a anatomia se mistura com o sagrado e cada batida do coração podia decidir o destino eterno. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e agora sim, vamos começar essa história. No vasto universo simbólico do Egito Antigo, cada parte do corpo possuía um sentido espiritual. O ser humano não era apenas carne, mas uma combinação de forças invisíveis, Ka, Ba, Ak, que juntas formavam a totalidade do ser. Os egípcios viam o corpo como um reflexo da alma e acreditavam que nele residiam os segredos do cosmos. Dentro dessa anatomia sagrada, o coração ocupava o lugar mais alto. Era nele que viviam a memória, a vontade, o pensamento e a moral. O coração era o centro do ser, o verdadeiro trono da consciência. Já o cérebro, curiosamente, era visto como um órgão inútil, uma espécie de enchimento dentro da cabeça, algo que os sacerdotes removiam e descartavam sem hesitação durante o processo de mumificação. Para o egípcio, pensar era sentir, e sentir era um ato do coração. Os textos médicos mais antigos do Egito, como o Papiro de Ebers, descrevem o coração como o ponto de origem de todas as artérias e de todos os pensamentos. Eles acreditavam que dele partiam canais que percorriam o corpo, levando não apenas sangue, mas emoções e intenções. Se o coração estava em paz, o corpo estava em harmonia. Se ele se agitava, o caos se insinuava. Essa visão unia fisiologia e espiritualidade, uma ciência da alma em que cada batimento era também uma mensagem dos deuses. O coração era visto como o espelho da verdade interior. Nenhuma mentira podia sobreviver diante dele. Tudo o que uma pessoa fazia, pensava ou desejava ficava gravado ali, como se o coração fosse um escriba silencioso, registrando cada gesto. Quando alguém cometia uma injustiça, acreditava-se que o coração se tornava pesado. Quando agia com retidão, ele se tornava leve e puro. Essa linguagem simbólica moldou toda a ética egípcia. O bem e o mal não eram julgados por regras externas, mas pelo peso moral que o próprio coração carregava. Nos templos e túmulos, os textos funerários reforçam essa visão de maneira quase poética. Há inscrições que descrevem o coração como um ser autônomo, dotado de vontade própria. Ele podia amar, odiar, se alegrar ou se revoltar contra o seu dono. Essa autonomia tornava o coração uma figura temida. Em algumas passagens do Livro dos Mortos, o falecido suplica para que seu coração não o traia diante dos deuses. É como se ele pedisse misericórdia a si mesmo, implorando que a verdade interior não venha à tona. O coração, portanto, era o juiz mais implacável, aquele que jamais esquecia. Para os egípcios, não havia diferença entre moralidade e espiritualidade. Agir de modo justo era manter a ordem de Maat, o princípio divino que sustentava o universo. Quando alguém violava essa ordem, não era apenas um erro humano, era uma fissura na própria estrutura do cosmos. E o primeiro a sentir o peso dessa desordem era o coração. Ele se tornava inquieto, falava dentro do peito, como uma consciência viva que exigia reparação. Temê-lo significava reconhecer que a justiça divina estava dentro de si, e não fora. Os amuletos e inscrições encontrados junto às múmias revelam essa relação de reverência e medo.
Muitos mortos eram enterrados com amuletos em forma de coração ou com inscrições, pedindo que ele permanecesse calmo durante o julgamento. Alguns sarcófagos traziam frases em que o falecido declarava sua inocência diante do próprio coração, como se quisesse convencer sua própria alma de que viveu em harmonia com Maat. É uma imagem poderosa. O homem egípcio, diante da eternidade, tentando se reconciliar com o próprio interior. O contraste entre o coração e o cérebro mostra muito sobre a mentalidade do Egito. O intelecto frio não tinha valor. O que importava era a verdade emocional, a pureza do sentimento, a sinceridade do coração. O cérebro podia enganar, mas o coração não mentia. Ele era o campo de batalha entre a ordem e o caos, entre o homem e sua sombra. Nessa visão, o corpo era uma metáfora do universo e o coração seu sol, irradiando vida, consciência e moralidade. Essa maneira de entender o ser humano atravessou milênios, influenciando não apenas a religião, mas também a arte, a literatura e os rituais do Egito. Pinturas mostram o coração sendo oferecido aos deuses, como se fosse o presente mais sagrado que um homem poderia dar. Nenhuma oferenda valia tanto quanto um coração puro, era o símbolo máximo da integridade e da devoção. Assim, no Egito Antigo, o coração não era apenas o centro da vida física, era o ponto de encontro entre o divino e o humano. Ele continha o segredo da existência e o peso das escolhas. Temê-lo era, em última instância, temer a própria consciência. Esse juiz silencioso que habita dentro de cada um e que para os egípcios jamais deixava de bater, mesmo depois da morte. Entre os muitos mitos egípcios sobre a vida após a morte, nenhum é tão fascinante e aterrador quanto o julgamento de Osíris. Essa cerimônia, descrita em detalhes no Livro dos Mortos, era um momento decisivo da jornada espiritual. A hora em que o destino eterno do falecido seria revelado. Não havia retorno nem engano possível. Diante dos deuses, o morto seria julgado não por palavras, mas por aquilo que carregava dentro de si, o seu coração. A cena era grandiosa e solene. O espírito do falecido, conduzido por Anubis, o deus de cabeça de chacal, adentrava o salão do julgamento, conhecido como o Salão das Duas Verdades. À sua frente estava a balança de Maat, a deusa da verdade e da ordem cósmica. De um lado colocava-se o coração do morto, do outro a pena de Maat, símbolo da pureza, da retidão e do equilíbrio universal. Era uma prova absoluta. O coração seria pesado contra a própria essência da verdade. Osíris, o grande juiz dos mortos, reinava no trono, cercado de 42 deuses menores, cada um representando um princípio moral ou lei sagrada. À medida que o coração era colocado na balança, o morto recitava uma série de confissões negativas, não como justificativas, mas como declarações de inocência. Não roubei, não matei, não menti, não traí. Essas frases não eram apenas fórmulas religiosas, eram tentativas de reafirmar a pureza interior. Porém, a decisão final não dependia das palavras, dependia do peso do coração. Se o coração permanecesse leve, equilibrado com a pena, o morto era declarado justificado e recebido por Osíris no paraíso dos campos de juncos, um reflexo idealizado do Egito, cheio de rios, colheitas eternas e paz. Ali, o espírito viveria para sempre, livre do sofrimento e da corrupção do mundo terreno. Mas se o coração se mostrasse pesado, carregado de mentiras, crueldade ou culpa, o destino era outro. A devoradora Amit, uma criatura híbrida com cabeça de crocodilo, corpo de leão e patas de hipopótamo, engolia o coração, destruindo para sempre a alma de seu dono. Esse era o segundo e verdadeiro fim, a morte definitiva, a aniquilação do ser. O mais inquietante, porém, é que os egípcios acreditavam que o coração podia trair seu dono. Ele tinha vontade própria,
lembrava de tudo, e nenhuma mentira o convencia. Durante a cerimônia, o morto temia não apenas o julgamento dos deuses, mas a sinceridade do próprio coração. Bastava um gesto, uma palavra, um pensamento impuro guardado na memória, e o coração poderia pesar demais, revelando o que o homem tentou esconder durante a vida. O verdadeiro inimigo não era externo, mas interno. Esse conceito dá à cena um caráter profundamente psicológico. O coração era a testemunha incorruptível da alma, o registro fiel de todos os atos e intenções. Não adiantava esconder pecados, porque o coração os conhecia. Ele não apenas lembrava, mas falava, denunciava, vibrava com a verdade. Por isso, o falecido suplicava nos textos funerários: ó meu coração que me pertence, não te levantes contra mim como testemunha, não me acuses no tribunal dos deuses. Era um apelo desesperado a uma parte de si mesmo, como quem pede perdão à própria consciência. O simbolismo da balança é igualmente revelador. O equilíbrio entre o coração e a pena não representava apenas justiça moral, mas harmonia cósmica. A ordem de Maat era o princípio que mantinha o universo estável, o Nilo correndo, o sol nascendo, as colheitas florescendo. Viver de acordo com Maat era viver em sintonia com o cosmos. Assim, o julgamento não era apenas individual, mas universal. Cada alma contribuía, com seu peso moral, para o equilíbrio do mundo. Um coração puro ajudava a manter o Egito em ordem. Um coração corrompido ameaçava o tecido da criação. Osíris, deus da ressurreição, representava o triunfo da vida sobre a morte, mas também a exigência da verdade. Seu olhar não condenava nem absolvia, apenas refletia. Era o coração que se condenava ou se libertava, por sua própria natureza. Isso tornava o julgamento inevitavelmente íntimo. O morto se via diante de si mesmo, confrontado com tudo o que fora, tudo o que dissera, tudo o que escolhera calar. A balança não pesava o corpo, mas o passado. A imagem de Amit, a devoradora, encerrava esse drama moral com brutalidade simbólica. Ela não punia, apenas consumia o que não era digno de continuar existindo. Ser devorado por Amit significava ser esquecido, perder o nome, a memória, a identidade. Para o egípcio, esse era o pior destino imaginável, pois a imortalidade dependia da lembrança. Um coração corrompido era o mesmo que uma alma apagada. A cena do julgamento, portanto, não é apenas um ritual religioso, mas uma parábola sobre a verdade interior. O coração é o espelho e o juiz, o acusador e o condenado. Ele carrega dentro de si o poder de libertar ou destruir. Essa autodelação espiritual mostra que, mesmo em uma civilização tão antiga, os egípcios já compreendiam o peso da consciência, a ideia de que o maior tribunal é o que existe dentro de nós. No salão de Maat, entre deuses e monstros, o que estava em jogo não era o destino do corpo, mas o valor da alma. E diante da balança, o silêncio do coração dizia tudo o que as palavras jamais poderiam esconder. Diante do terrível momento da pesagem do coração, o egípcio buscava toda forma possível de proteção espiritual. O julgamento não era uma metáfora distante, era um evento real, esperado e temido com a mesma intensidade que se teme uma sentença final. Por isso, ao longo dos séculos, os sacerdotes desenvolveram rituais, orações e feitiços destinados a preparar o morto para enfrentar essa provação. O mais famoso deles, preservado no Livro dos Mortos, é o feitiço 30B, um texto que revela tanto o medo quanto a esperança do coração humano diante de si mesmo. O feitiço era gravado sobre amuletos em forma de escaravelho, colocados no peito da múmia, exatamente sobre o coração. Esses escaravelhos do coração eram confeccionados em pedra verde, como a jade ou a serpentina, símbolos de renascimento e proteção. Sobre eles gravava-se a súplica:
Ó meu coração, que me vem de minha mãe, não te levantes contra mim como testemunha, não te oponhas a mim no tribunal, não fiques contra mim diante do guardião da balança. Era um pedido comovente, uma conversa íntima entre o morto e o próprio coração, como quem implora a um amigo que não revele um segredo doloroso. Esse feitiço mostra a profundidade psicológica do pensamento egípcio. O medo não vinha de fora, dos deuses ou dos monstros, mas de dentro, da possibilidade de o coração se voltar contra seu dono. A alma egípcia carregava em si mesma a prova e a acusação. O coração era simultaneamente cúmplice e juiz, memória e sentença. O morto, consciente disso, buscava com a palavra mágica o poder de se reconciliar com o próprio interior. A magia, nesse contexto, não era truque, mas linguagem sagrada, uma tentativa de ordenar o invisível pela força da voz e da escrita. A palavra, para os egípcios, tinha um poder criador. O universo havia nascido da fala do deus Ptah, que pronunciou o mundo à existência. Por isso, escrever um feitiço não era registrar uma crença, era agir sobre a realidade. Ao recitar ou gravar o feitiço 30B, o egípcio acreditava que selava um pacto com o próprio coração, um acordo para que ele permanecesse calmo, silencioso e fiel. Era uma forma de domesticar o medo, de transformar a verdade interior em aliada. Mas por trás dessa tentativa de silenciar o coração, escondia-se um paradoxo. O mesmo órgão que garantia a moralidade era também o portador da culpa. Ele era o juiz incorruptível, mas também o traidor em potencial. O egípcio não podia enganá-lo, nem escapar de sua lembrança. O feitiço, portanto, era uma tentativa desesperada de equilibrar duas forças opostas: a pureza desejada e a falha inevitável. O homem buscava convencer seu próprio coração de que merecia o perdão. Esse conflito interno revela uma noção avançada de responsabilidade individual. Em vez de colocar o peso do julgamento em forças externas, o egípcio compreendia que a salvação dependia de si mesmo. Nenhum deus poderia alterar o peso do coração. Apenas o próprio homem poderia purificá-lo durante a vida. A magia, nesse sentido, não era um atalho moral, mas uma ajuda simbólica, uma forma de expressar o desejo de pureza. O feitiço não enganava os deuses, servia para fortalecer a alma diante deles. Nos túmulos, esses textos eram cuidadosamente copiados sobre papiros, paredes e amuletos. Alguns mostravam o morto em postura de humildade, as mãos erguidas, o coração desenhado como uma pequena chama. Havia também variações do feitiço, adaptadas a diferentes classes sociais e épocas, mas o pedido central era sempre o mesmo: que o coração não testemunhasse contra seu dono. A repetição desse motivo ao longo de milênios mostra o quanto o medo do coração era um elemento estrutural da espiritualidade egípcia, um lembrete constante de que ninguém pode escapar da própria verdade. O escaravelho do coração, usado no peito dos mortos, representava o renascimento do sol e a transformação da alma. O inseto que empurrava o disco solar no horizonte tornava-se símbolo da renovação interior. O coração que, purificado, podia finalmente ser leve como a pena de Maat. Assim, o amuleto e o feitiço formavam um mesmo gesto: proteger o morto de sua própria memória, libertá-lo do peso do passado. Ainda assim, essa tentativa de calar o coração não era uma negação da verdade, mas uma busca por equilíbrio. O egípcio não desejava apagar o que havia feito, e sim harmonizar sua história interior com a ordem cósmica. Ele reconhecia a própria imperfeição e, ao mesmo tempo, aspirava à leveza espiritual. Essa tensão entre culpa e redenção faz do feitiço 30B uma das expressões mais humanas do Egito Antigo. O medo do coração era, na verdade, o medo do passado, o temor de ser lembrado por tudo o que se tentou esquecer. Era o peso das escolhas, das palavras não ditas, dos gestos que deixaram marcas invisíveis.
O coração era o espelho que refletia o que fomos e o que poderíamos ter sido. Por isso, os egípcios tentavam amansá-lo, pedindo silêncio ao que mais sabiam ser impossível calar. No fim, o feitiço 30B é mais do que uma prece funerária. É um diálogo eterno entre o homem e a própria consciência. É o reconhecimento de que, no julgamento final, não são os deuses que decidem. É o coração, esse pequeno universo interior que fala por nós. Entre todas as práticas religiosas e científicas do Egito Antigo, poucas revelam tanto sobre sua visão do ser humano quanto a mumificação. Para os egípcios, preservar o corpo era preservar a alma. O cadáver não era apenas um invólucro descartável, mas a morada temporária do espírito. Acreditava-se que, sem a integridade física, o Ka, a força vital, não poderia reconhecer sua própria forma no além. Por isso, os sacerdotes embalsamadores desempenhavam um papel sagrado, misto de ciência e teologia. E no centro desse processo, o coração ocupava um lugar absolutamente singular. Ele era o único órgão que permanecia dentro do corpo. Durante a mumificação, os embalsamadores removiam cuidadosamente o cérebro através das narinas, usando ganchos de metal para liquefazer e extrair a massa encefálica, que era depois descartada. Esse procedimento chocaria qualquer civilização moderna, mas para o egípcio fazia perfeito sentido. O cérebro não era considerado sede da consciência nem da razão. Ele era visto como uma substância inerte, um simples resíduo corporal. Já os pulmões, o fígado, o estômago e os intestinos eram retirados e colocados em vasos canópicos, cada um sob a proteção de um deus específico. Apenas o coração era deixado em seu lugar, repousando no peito do morto, intacto. Essa escolha não era prática, mas profundamente simbólica. O coração era a morada da vida e da identidade. Ele representava o ponto de união entre corpo e espírito, o centro das emoções, da memória e da moral. Retirá-lo seria destruir a alma. Por isso, os sacerdotes o tratavam com reverência. Durante a mumificação, recitavam fórmulas para assegurar que o coração continuasse ligado ao Ka, mesmo após a separação entre corpo e vida. O morto precisava do coração para ser reconhecido pelos deuses. Sem ele, não poderia ser julgado nem renascer no além. Textos médicos egípcios, como o Papiro de Ebers e o Papiro de Edwin Smith, reforçam essa concepção. Neles, o coração é descrito como o centro de uma rede de canais que percorrem todo o corpo, levando ar, sangue e até pensamentos. Cada emoção, cada sensação física, cada decisão moral era, segundo os escribas, um movimento do coração. Quando ele batia forte, significava ira ou medo. Quando estava leve, indicava alegria e pureza. Essa compreensão unia fisiologia e espiritualidade. Uma biologia sagrada, onde as leis do corpo refletiam as leis do cosmos. O coração era também o mediador entre o visível e o invisível. Assim como o Nilo sustentava o Egito com suas enchentes regulares, o coração sustentava a alma com seu ritmo. Quando o rio transbordava demais, o caos ameaçava as colheitas. Quando o coração se agitava em excesso, a ordem interior se perdia. O equilíbrio de Ma'at, o princípio universal da harmonia, devia ser mantido tanto na natureza quanto dentro do peito humano. Viver bem era manter o coração em estado de Ma'at, justo, sereno e equilibrado. Essa analogia entre corpo e cosmos estava em toda parte. O faraó, por exemplo, era visto como o coração do Egito, aquele que pulsava para manter o reino vivo. Sua justiça e suas decisões influenciavam o equilíbrio de todo o país, assim como o coração regula o sangue no corpo. Quando o faraó falhava, acreditava-se que a ordem cósmica se desestabilizava. O Nilo secava, as colheitas minguavam e o povo sofria. Assim, tanto o corpo humano quanto o Estado e o universo
eram entendidos como organismos pulsantes, sustentados por um mesmo princípio vital. O medo do coração, portanto, não era apenas espiritual, era existencial. Temer o coração significava temer a ruptura dessa harmonia invisível. O egípcio vivia atento aos sinais do corpo como se fossem mensagens divinas. Um coração inquieto podia indicar não apenas doença física, mas desequilíbrio moral. O corpo era o espelho da alma e o coração seu mensageiro. Essa visão moldava até os diagnósticos médicos. Curar o coração era curar a pessoa inteira, em corpo, mente e espírito. Os rituais mágicos reforçavam essa ligação entre anatomia e fé. Amuletos em forma de coração, muitas vezes gravados com inscrições de proteção, eram colocados sobre o peito dos mortos e também usados pelos vivos. Alguns eram entalhados com fórmulas que pediam que o coração permanecesse forte e silencioso. Outros pediam leveza e pureza. Até mesmo os hinos religiosos mencionam o coração como símbolo de constância, um reflexo direto da regularidade solar, da eterna repetição dos ciclos do Nilo. Esse entendimento profundo da relação entre corpo e espírito mostra o quanto os egípcios integravam ciência e religião. Não havia fronteira entre o que hoje chamamos de medicina e fé. A vida era um sistema em equilíbrio, e o coração era o eixo desse sistema. Ele pulsava em sintonia com os deuses, e seu ritmo era a medida da verdade interior. Em última análise, o medo do coração era o medo de perder o equilíbrio, de romper o princípio de Maat que mantinha o universo coeso. Quando o coração se tornava pesado, o caos ameaçava não apenas o indivíduo, mas toda a ordem cósmica. Por isso, preservar o coração, cuidar dele, protegê-lo em vida e após a morte, era uma forma de manter o mundo em harmonia. Assim como o Nilo sustentava o Egito com suas águas sagradas, o coração sustentava a alma com sua memória e sua moral. Um batimento em desordem era como uma enchente fora de hora, um aviso de que algo essencial havia se perdido. E talvez seja por isso que, mesmo milênios depois, a imagem do coração egípcio continua a pulsar dentro de nós, lembrando que equilíbrio e verdade não vêm de fora, mas do centro silencioso que carregamos no peito. A crença no poder do coração não se limitava aos rituais funerários nem aos mistérios da vida após a morte. Ela moldava, de maneira profunda e silenciosa, o cotidiano dos egípcios. A ideia de que o coração registrava tudo o que se fazia criava uma moral interior, uma forma de consciência que dispensava qualquer vigilância externa. Cada ação, por menor que fosse, deixava uma marca invisível dentro de si. Não era preciso que um Deus estivesse olhando, bastava o coração, esse observador incansável que jamais esquecia. Essa noção deu origem a um modo de vida pautado pela moderação e pela busca do equilíbrio. Ser uma boa pessoa para o egípcio significava manter o coração leve, uma leveza que não era apenas emocional, mas espiritual. O coração leve era o que batia em harmonia com Maat, a deusa da verdade e da ordem cósmica. Viver segundo Maat era o maior dever de um ser humano. Isso significava agir com justiça, falar com honestidade, tratar os outros com respeito e, acima de tudo, evitar os excessos, da raiva, da cobiça, do orgulho. Nos textos de sabedoria que atravessaram os séculos, esse ideal se repete com insistência. Um dos mais célebres, os ensinamentos de Ptah-hotep, escrito há mais de 4.000 anos, aconselha: segue teu coração enquanto viveres, mas não cometas excesso algum. Essa frase resume o equilíbrio entre liberdade e disciplina que regia a moral egípcia. O coração era visto como guia da vida, mas um guia que precisava ser escutado com atenção, sem deixar-se dominar pelas paixões. Quando o coração se tornava turbulento, perdia-se o rumo.
Quando permanecia calmo e silencioso, era possível agir de acordo com a ordem divina. Outros textos reforçam essa ligação entre moralidade e serenidade interior. O Ensinamento para Mercari, um manual destinado a um jovem faraó, recomenda: faze o que é justo, pois isso é o que agrada aos deuses. A justiça é eterna. Ela conduz ao descanso do coração. Aqui, o descanso não é físico, mas espiritual. O estado de harmonia que impede o coração de se tornar pesado. Agir com retidão significava preservar o próprio equilíbrio, garantindo leveza não apenas no julgamento final, mas também na vida diária. Essa moral do coração era, de certa forma, um sistema de autocontrole. Não havia um inferno punitivo no sentido cristão, nem um Deus vingativo que observava os homens em busca de falhas. O julgamento estava dentro de cada um. A punição não vinha de fora, mas do próprio peso acumulado no coração. Era um modelo de ética surpreendentemente moderno, porque colocava a responsabilidade moral no indivíduo. Cada pessoa era a guardiã de sua própria alma, e ninguém poderia interceder por ela. Essa visão produzia uma sociedade onde a ordem não dependia apenas de leis ou castigos, mas da adesão íntima a Ma'at. A harmonia coletiva nascia do equilíbrio interior de cada indivíduo. Quando todos cuidavam de seu próprio coração, o mundo permanecia em ordem. Por isso, a religião egípcia não era apenas culto, mas disciplina emocional. As virtudes, paciência, humildade, moderação, generosidade, eram compreendidas como estados do coração. Ser justo não era obedecer, era sentir corretamente. O coração também desempenhava um papel nas relações sociais e políticas. O faraó, considerado filho de Maat, devia governar com o coração sereno e equilibrado. Seu dever era manter a harmonia do reino, e isso exigia pureza interior. Um governante de coração turbulento ameaçava o equilíbrio cósmico. Essa ideia criou uma forma de liderança ética. O poder não se legitimava apenas pela força, mas pela retidão moral. O faraó justo mantinha o Nilo fértil e o povo em paz, não por magia, mas porque seu coração estava em sintonia com o universo. Essa crença também influenciava o modo como os egípcios viam o sofrimento e a culpa. Quando algo dava errado, uma seca, uma doença, uma perda, o indivíduo não culpava apenas o destino ou os deuses. Muitas vezes voltava-se para dentro, questionando se o próprio coração estava em desarmonia. O sofrimento era visto como um sinal de desequilíbrio interior, um convite à purificação moral. Essa introspecção deu origem a uma espécie de psicologia arcaica, o coração como consciência viva, que fala, adverte, pesa e se cala. De certo modo, o Egito foi uma das primeiras civilizações a formular o conceito de consciência. Não no sentido racional que o Ocidente adotaria séculos depois, mas como uma presença moral interna. O coração era o juiz invisível que acompanhava o homem em cada gesto. Ele não podia ser enganado e tampouco esquecido. Era a lembrança viva do que se foi e a medida do que se deveria ser. O medo dos egípcios, portanto, não era o de um castigo divino, mas o de enfrentar o próprio reflexo. Esse medo, no entanto, não era paralisante, era pedagógico. Ele ensinava a buscar o equilíbrio, a vigiar as próprias intenções, a cultivar a leveza. A pureza do coração era a garantia de eternidade, mas também de paz em vida. Os egípcios não precisavam de olhos celestes os observando. Sabiam que o verdadeiro observador estava dentro do peito. Assim, a ética egípcia era uma forma de espiritualidade prática. Viver com o coração leve era manter o mundo em ordem. E essa leveza não dependia da ausência de culpa, mas da sabedoria de reconhecer e corrigir os próprios erros. Em última análise, o temor do coração era o temor do passado que não se apaga. O medo de carregar consigo o peso das ações mal resolvidas.
era a consciência de que tudo o que fazemos retorna a nós, não como castigo dos deuses, mas como eco interior. Mais do que temer a punição divina, os egípcios temiam o peso invisível de seus próprios atos, esse fardo silencioso que se acumula dentro do coração e no fim decide se ele será leve como uma pena ou pesado como a verdade que tentamos esquecer. O Egito pode ter desaparecido sob as areias do tempo, mas sua visão do coração, como espelho da alma, sobreviveu, sutil e persistente, em todas as culturas que vieram depois. A crença de que existe dentro de nós uma força capaz de julgar, pesar e testemunhar o que somos atravessou fronteiras religiosas, filosóficas e literárias. O coração, que para os egípcios era a sede da vida e da verdade, tornou-se um símbolo universal da consciência. A ideia de que é dentro do peito que se mede o valor de um ser humano nunca mais abandonou a humanidade. Quando olhamos para os textos bíblicos, por exemplo, é impossível não perceber o eco do pensamento egípcio. No Antigo Testamento, o coração aparece centenas de vezes como o centro da moral e da intenção. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração, diz o livro de Samuel. É como se o julgamento de Osíris tivesse sido reinventado sob outra linguagem. Um tribunal interior, onde o bem e o mal são pesados não por deuses com cabeça de chacal, mas pelo próprio Deus que habita dentro do homem. O coração puro dos Salmos é herdeiro direto daquele ideal egípcio de leveza, de harmonia com a verdade cósmica. No cristianismo, o coração tornou-se ainda mais simbólico. Jesus fala constantemente do coração como fonte de bondade ou corrupção. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui, a leveza do coração não é mais apenas uma questão de justiça terrena, mas de comunhão espiritual. A moral egípcia, que unia ética e equilíbrio interior, transformou-se em uma teologia da consciência. O fiel deve vigiar o próprio coração, confessar-se, purificar-se, como os antigos egípcios suplicavam para que o coração não os traísse diante dos deuses. Com o passar dos séculos, esse simbolismo se aprofundou. Na Idade Média, o coração era visto como o trono da alma e o foco da vida moral. Místicos e filósofos cristãos falavam do coração ardente de amor divino, do coração contrito, que busca perdão, do coração endurecido, que se fecha à verdade. Mesmo quando a ciência começou a desvendar a anatomia humana e a situar o pensamento no cérebro, o imaginário coletivo manteve o coração como emblema da verdade emocional. O corpo podia mudar de significado, mas o símbolo resistia, porque o coração não era apenas um órgão, e sim uma metáfora do que há de mais íntimo em nós. Na era moderna, o coração continuou sendo o lugar da consciência moral, ainda que sob novas formas. Quando falamos de peso na consciência, repetimos sem perceber a antiga balança de Maat. Quando dizemos que alguém tem o coração leve ou carrega algo no coração, estamos evocando em linguagem cotidiana o mesmo princípio que orientava os rituais funerários do Egito. Até a psicologia moderna, ao explorar o inconsciente e a culpa, parece retomar, com outros termos, a ideia de que há um tribunal interno que guarda tudo o que vivemos. O medo do coração, afinal, é o medo de confrontar o que está guardado na memória. O Egito foi o primeiro a transformar o interior humano em um campo de julgamento. Antes dele, o destino das almas era decidido pelos deuses, pelas forças externas ou pelo acaso. Os egípcios inverteram essa lógica. Colocaram o juiz dentro de nós. O julgamento não vinha de fora, mas do próprio coração, testemunha incorruptível da vida. Essa virada conceitual é uma das maiores heranças espirituais do Egito. A ideia de que a verdade não precisa ser revelada por profetas ou tribunais divinos, porque ela já habita dentro de cada ser humano. Temer o coração
nesse sentido, é reconhecer que ninguém pode fugir de si mesmo. Podemos enganar os outros, inventar narrativas, apagar vestígios, mas o coração, esse arquivo silencioso, guarda tudo. Ele não acusa com palavras, mas com peso. Cada mentira, cada gesto injusto, cada arrependimento não expresso se deposita ali, formando uma densidade invisível que um dia será medida. A balança de Maat nunca deixou de existir. Ela apenas mudou de lugar, passando do templo para o interior da consciência. E há uma beleza trágica nessa herança, porque ao mesmo tempo que o coração é um juiz severo, ele também é a sede da compaixão, da memória e do amor. É nele que se misturam culpa e perdão, remorso e ternura. O coração nos condena, mas também nos redime. Ele pesa nossos erros, mas é também o que nos move a reparar o que foi feito. Essa dualidade de juízo e misericórdia é o que mantém o símbolo vivo até hoje. Talvez por isso, o coração continue a pulsar nas artes, nas religiões e nas ciências. Ele é o centro da emoção humana, mas também o emblema da verdade interior. Mesmo quando o corpo morre, o coração sobrevive como metáfora, símbolo daquilo que resiste à passagem do tempo. Enquanto houver homens buscando a verdade sobre si mesmos, haverá corações sendo pesados, julgados e purificados. E no fim das contas, o que os egípcios nos ensinaram é simples e eterno. A maior balança não está nos céus, nem nas mãos de deuses, mas dentro de cada um de nós. É ali que se decide o destino de nossas almas, no pulso silencioso da consciência, que continua batendo, lembrando-nos de que a verdade, por mais que tentemos escondê-la, sempre encontra o caminho de voltar a pus.